Graça e paz, irmãos, e um feliz ano novo para todo mundo. É bom estar sempre aqui no início do ano, por isso que vocês têm um ano tão feliz. E eu também. Eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, onde está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu tinha um sonho na minha vida há muitos anos. É fazer um estudo temático sobre uma expressão repetitiva na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. É a expressão em Cristo, nele, no Senhor. Porque esta frase, amplamente repetida em cada carta pelo apóstolo Paulo, com exceção à carta em Tito, esta expressão em Cristo, em todas as cartas de Paulo, ela está impressa repetidamente. São 13 cartas escritas por Paulo. Algumas são curtas, como a carta a Filemon. E mesmo assim, essa expressão em Cristo está presente. Nós encontramos 164 vezes essa expressão. Parece que Paulo era obcecado por isso. Nós vamos ver essa expressão repetida, usada muitas vezes na primeira e na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Em vez de nós fazermos todo o Novo Testamento, nós vamos ver só essa expressão na primeira e segunda carta aos Coríntios, e vocês vão ver que ela é muito repetida, e nós vamos para isso procurar, às vezes buscar em Cristo que está em Colossenses, em Cristo que está em Atos, em Cristo que está em outros lugares. Mas eu creio que vai ser uma forma de nós fazermos uma imersão na palavra e de nós aprofundarmos a nossa vida em Cristo. Nós precisamos disso para esse início de ano. E vocês vão ver que com esta visão, com esta verdade, nós vamos ter um ano mais profundo, mais arraigados na rocha da palavra. Então, aqui nós vemos que no versículo 2 aqui, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo. Vamos ver o que o apóstolo quer dizer aqui. A palavra santificado significa separado ou separado para ser santo. Porque quando Deus separa, Ele separa com objetivo. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, quando Deus nos escolheu, a visão dele, o propósito dele é que fôssemos santos. Então, nós precisávamos estar em Cristo. A santificação, ela implica
em libertação do poder e da poluição do pecado. Isso significa do poder que o mundo exerce sobre nós. Vou dar uma paradinha aqui para fazer um parênteses. Lembra quando Jesus Cristo diz assim, lá em Lucas 12, versículo 49, eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Eu tenho um batismo. João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Você pensa assim, João Batista batiza na água. Batizar é imergir. Então, quando ele põe a pessoa dentro da água, a pessoa sai de lá e a água vai descendo e ele vai molhando todos os lugares onde ele anda. Vem Jesus, batiza você com fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha acesa apontando para o alto. O fogo tem o poder de tornar leves e elevar as coisas, como se faz com um balão. Você toca fogo numa bucha, na boca do balão, o balão começa a sair porque o fogo chama para cima. O nosso planeta é uma gigante esfera solta no ar e não cai, porque no centro da Terra tem uma camada chamada pirosfera, uma camada de fogo, mantém a Terra estável, suspensa. Então, quando Jesus Cristo imerge você no fogo, Ele põe você no fogo, quando você sai de lá, você é uma tocha que está sendo elevada. O que acontece? Por que Jesus imerge você no fogo? Ele começa a tirar você do mundo. Não é do planeta Terra, é do mundo. Na hora que você recebe o batismo de Jesus, você não percebe. Mas as pessoas do seu lado vão ver que você começa a ficar um pouco, a gente chama lá no Brasil, nerd. Você começa a se interessar por coisas que antes você não se interessava. Lá um dia você diz, mas como é que eu gostava tanto daquela safadeza? E agora não gosto mais. Olha, o batismo de Jesus está tirando você lá do mundo. Então nós vamos sendo retirados do mundo, porque santificação implica em libertação do poder da poluição do pecado. Lá em Romanos 8:2, nós vemos assim, que aqui tem uma lei, aqui tem outra lei. Quando você está aqui no mundo, aqui desse lado, você está subjugado a uma lei imperiosa, a lei do pecado e da morte. Você, então, agora é retirado para cá, em Cristo, você está sob outra lei, a lei do Espírito e da vida. Então, santificação implica nisso. Isso é muito importante lembrar, porque nós vemos que a santificação não reside em nós, ela reside em Cristo. E se você está em Cristo, a santificação é para você. Nós não somos santificados de outra maneira. Nem pense em ser santificado de outra maneira. Só em Cristo. Porque é Ele que traz a experiência da santificação. Aqui Paulo enfatiza o ponto certo da experiência de santificação, que ela é dinâmica em Cristo, e fora de Cristo, santificação é só doutrina.
Lógico que, como doutrina, a santificação é muito importante, mas nós não devemos separar a santificação da pessoa de Cristo. Ela começa no momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo e continua enquanto nós permanecemos em Cristo. Sabemos que as doutrinas dividem opiniões, mas Cristo une todas as coisas. A santificação não se consegue com esforço humano, mas é um esforço divino. É Cristo trabalhando em nós. Nós sabemos de muitos mestres da igreja que eles usam a expressão habitar, residir em Cristo. Saber que nós habitamos nele e ele em nós, meus irmãos, é indescritível, é absolutamente sublime. Aqui, quando nós lemos em 1 Coríntios, por isso eu esqueci de dizer para vocês, eu gostaria que vocês continuassem sempre com a Bíblia aberta para ir lendo o que está escrito aqui. Quando nós lemos 1 Coríntios de 4 a 9, no versículo 4, nós vamos encontrar assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A graça nos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a graça de Deus nos é dada em Cristo Jesus. O Novo Testamento ensina que tudo o que Deus faz é em Cristo. Nós encontramos lá em Colossenses 1, no versículo 16, assim: pois nele, em Cristo, todas as coisas foram criadas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 16, no versículo 17, Paulo continua: ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 4, diz assim: a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E diz no versículo 17: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Jesus é o veículo de tudo o que o Pai tem para nós. Agora eu vou ler aqui o versículo 5. 1 Coríntios: porque em tudo fostes enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mas aqui diz uma palavra-chave, não é? Nele. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Estamos enriquecidos em tudo. Aqui diz em toda a palavra e em todo o entendimento. Isso quer dizer que em tudo o que Jesus toca, ele enriquece. Aqui, nesta vida e para sempre. No espírito, na alma e no corpo. Não é? Às vezes nós pensamos, será que é? Eu estava lendo sobre a história de dois corpos que estavam conversando. O corpo A falando com o corpo B.
E o corpo A disse assim: eu não consigo ficar longe dos medicamentos. Eu preciso de remédios. Eu preciso de tantas dietas. Eu tenho dor de todo jeito. Eu já não sei mais qual é a especialidade que eu preciso. Quando eu fico bom de uma coisa, eu pioro da outra. Eu estou cansado disso tudo. Eu não sei mais o que é que eu faço. Eu faço ginástica, eu faço corrida, eu faço de tudo. Não consigo me ver livre dos achaques. E o corpo B diz assim: ei, eu não. Eu estou em Cristo. Entendeu? Eu estou em Cristo. Quando você está em Cristo, todas as coisas você pode buscar nele, porque você está ali. Nós precisamos decidir se é verdade que nós fomos transportados da lei da morte para a lei da vida, se nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Não significa que quem está em Cristo não adoeça, que quem está em Cristo nunca vai morrer e vão carregar o corpo para o cemitério. Significa que você pode buscar uma qualidade de vida melhor para o seu corpo também. Mas acontece que às vezes nós queremos: Jesus Cristo vai fazer tudo para mim. Eu conheço um homem que já me disse isso no Ceará. Eu fiquei sabendo que é o Espírito que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. O dia que Ele quiser, Ele me faz parar de beber cerveja. Olha. Virou pinguço o resto da vida. Como que diz o Espírito que se vire. Não, nós temos escolhas. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, porque Deus é bom, porque Ele tem vida, porque Ele tem saúde, tem tudo melhor para mim, eu tenho que cooperar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que honrar a Deus que me deu vida e saúde, não é? Então, quantas vezes esquecemos dessas coisas? Nossos espíritos, almas e corpos foram feitos para Cristo, para estar em Cristo. E quando vivemos nele, tudo é enriquecido. Aqui no versículo 7 de 1 Coríntios, está escrito assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quantas vezes nós esquecemos que em nós, o próximo versículo, em Cristo, que vamos encontrar em 1 Coríntios, está agora no versículo 30. O versículo 30 diz assim: mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Preste atenção a esse versículo, que ele é muito profundo. Vou ler de novo o versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui é muito importante que nós saibamos o que Deus está falando. Primeiro, sabedoria. De acordo com os historiadores, meus irmãos, no coração da antiga cultura grega estava o imenso e profundo desejo por sabedoria.
Daí vieram os grandes filósofos, né? Filosofia, amigos da sabedoria. Então, um filósofo é um amigo da sabedoria. Embora os filósofos gregos tenham se esmerado tanto em busca da sabedoria, eles não a conseguiram. Eles não a conseguiram porque a chamada sabedoria os levou ao orgulho e, como consequência, os levou à ruína da sua civilização. De tanto buscarem sabedoria, eles conseguiram um orgulho, um inchaço tão grande que arruinou a civilização grega. É uma pena. Partiram os sofistas, né? E os filósofos tinham aquela briga com os sofistas e assim por diante, por causa, em busca de uma sabedoria. A verdadeira sabedoria, aqui a Bíblia diz, está em Cristo. As pessoas mais sábias neste mundo são aquelas que agem de acordo com os princípios da mente de Cristo. Paulo nos diz lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 3, em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora ele fala de justiça. Os judeus que tinham a custódia das Sagradas Escrituras, eles esconderam do mundo a necessidade da justiça. O fato é que, ignorando a Cristo, a sua justiça se tornou justiça própria. Eles se auto-justificavam. Isso produziu os fariseus, aqueles que observavam a lei sob sua própria lei e que olhavam para a lei de Deus como uma obrigação e não por um prazer. Eles não cumpriam a lei com prazer. O povo mais justo do mundo é aquele que é justo de acordo com a justiça de Cristo. Uma justiça que não se compra, mas uma justiça que se recebe pela graça. Às vezes nós temos dificuldade em português com essa palavra justiça. Em inglês é mais fácil de você entender, porque a justiça do homem é justice, mas a justiça de Deus é righteousness. E quando Deus exerce a sua justiça em Cristo, Ele nos justifica de acordo com a sua righteousness. E essa palavra, Deus não é justo, Ele é righteous. A justiça de Deus é righteousness. A raiz da palavra é right, quer dizer tudo certo. Ele nos acerta. Ele nos põe na direção para o alto. Então, essa justiça, nós não conseguimos por meios próprios. Nós recebemos essa justiça pela graça de Deus. O povo mais justo do mundo é aquele que é justo de acordo com a justiça de Cristo. Aqueles que entendem isso, aqueles que se apropriam da justiça em Cristo, não olham para a lei como um fardo. Eles, em Cristo, nos tornamos sábios e justos. Por isso que está escrito que nós estamos nele. Por exemplo, no Antigo Testamento era obrigação o dízimo. Obrigação o dízimo.
No Novo Testamento, Jesus nem enfatizou o dízimo, porque o dízimo é uma coisa que está escrita que não é do homem, é de Deus. Então eu entrego o que não é meu. Qual é o problema de eu entregar se não é meu? O dízimo eu entrego porque não é meu. Mas Jesus Cristo enfatiza você ir muito além, a oferta. Porque só quando eu oferto, eu tiro do que é meu. Não é? Lá no antigo, naquela época do Império Romano, qualquer soldado romano tinha o direito de obrigar qualquer pessoa a carregar sua mochila por 1 milha. Ele vinha andando, carregando o peso dele. Se ele visse o pastor Maurício, obrigava, pastor Maurício era obrigado, tinha o dever de carregar a mochila do soldado romano por 1 milha. Está vendo? Jesus Cristo diz, se te mandam carregar por 1 milha, anda 2. Carrega 2. Vai além daquilo que te é obrigado. Não fica preso naquilo que lhe é obrigado. Porque quando você só faz a sua obrigação, você é escravo. Você não tem prazer de fazer. Então, quantas vezes nós olhamos para a lei e vemos que a lei nos obriga. Mas se você está em Cristo, você faz com prazer. Porque você está livre. Você não é mais escravo. Você sabe que já ganhou tudo. É tão bonito aquele versículo aí, Apocalipse, quando João diz que lá na cruz ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Já constituiu, já está feito. Eu sigo Jesus hoje pelo que ele já fez. Está tudo pronto. Não é pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez, não é? Então, em Cristo, nós temos a sabedoria, nós temos a justiça e continua, nós temos a santificação. Aqui, essa palavra santificação, no grego, é agiarmos, que é santidade também. Nós podemos traduzir aqui por santificação. Isso significa estar separado para. Você acha que o quê? Quando você nasceu, Deus já estava de olho em você há muito tempo. Aí você diz que não, foi porque você ouviu uma pregação do pastor Maurício. Graças a Deus que ouviu, mas você já estava na mira de Deus. Ele já lhe trouxe aqui sabendo disso. Ele separou você para ser santo. Isso significa muitas seitas e religiões tentam adquirir santidade. Todo mundo quer. Tentam. Os hindus perseguem a santidade de uma forma terrível. É possível nós encontrarmos regularmente milhares de hindus fazendo rituais no rio Ganges com a intenção de ficarem limpos, purificados, santos. Quando eu morei no Iraque, uma das coisas mais comuns é a peregrinação Hajj durante o Ramadã. Todo muçulmano deve ir pelo menos uma vez na vida a Meca para fazer a peregrinação Hajj. Porque quando ele vai, Hajj é o homem, Hadia é a mulher. Ele vai a Meca, ele volta de lá, ele é santo, ele tem uma posição diferente na mesquita, porque agora ele é santo. E quando ele for enterrado, ele é enterrado de cabeça para baixo. Por quê? Porque é santo. É diferente. É diferente. As minhocas vão comer de baixo, de cabeça para cima. Só pode ser isso, mas é o jeito deles. Porque querem ser santos. Agora são santos, não é?
A santificação dos hindus, lá no Rio Ganges, resulta na cobertura de um orgulho interior. Olha fulano como se sacrifica. Olha fulano como ele reduz o corpo a nada. Olha fulano. O orgulho de ser mais santo, orgulho de ser superior. É só isso. Essa santificação. Santificação conseguida através desse comportamento, não tocar nisso, não provar aquilo, é engano. Nós vemos isso naquelas palavras que Jesus Cristo falou sobre o fariseu, lá em Lucas 18, no versículo 11, quando o fariseu diz para Deus assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou assim como os outros homens. Não é mesmo? Graças a Deus. Eu não sou assim como os outros homens. Eu jejuo e jejuava mesmo. Eu entrego o dízimo, entregava mesmo, mas fazia para o seu próprio orgulho, para receber aplausos dos outros. Isso não é santificação. A santificação, meus irmãos, não adianta. Ela só existe em Cristo. E, por último, o que ele põe? Ele botou sabedoria, justiça, santificação e redenção. A palavra redimir significa comprar de novo. Nós fomos vendidos pelo pecado dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. Para que sejamos salvos, alguém vai ter que nos comprar de volta. Não é? O Senhor Jesus pagou o preço da nossa redenção lá embaixo. Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo nele. Em mim e em você, isso vai acontecer se nós estivermos nele. Em Cristo. Quando nós lemos aqui 1 Coríntios 3, no versículo 1, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quero chamar a atenção do primeiro versículo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Agora, essa passagem em Cristo, aqui do capítulo 3, é um desafio de Paulo aos coríntios por causa da infantilidade deles. Nós vemos que, embora eles estivessem em Cristo, ele disse aqui, crianças em Cristo. Eles não haviam crescido em Cristo. Eles eram crianças em Cristo. Nasceram, estavam em Cristo, mas não
amadureceram. Eles eram bebês em Cristo. Paulo fala assim, porque eles haviam tirado o seu olhar de Cristo e fixado em líderes humanos. Que tal? Esqueceram que a igreja é corpo de Cristo. Não é corpo de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano. Por isso, hoje nós vemos uma invasão na igreja de Jesus Cristo de pessoas que procuram ser admirados. Quantos são os que sofrem de holofotite? Inflamação dos holofotes. Eu tenho que ser o mais atraente possível. Eu tenho que ter o maior número de seguidores. Eu tenho que ter as melhores roupas. Eu vou aprender como é que se fala mais bonito. Eu vou aprender jargões para dizer todos os dias, porque eu quero a atenção de todos para mim. Eu quero ser arrebatador. Pronto. E os bebês vão ficar com os olhinhos fitos neles. Esqueceram de Cristo. E vão saindo. E as igrejas das estrelas vão inchando. Olha, Paulo estava escrevendo para os coríntios daquela época. Está escrevendo para os coríntios de hoje. Né? Bebês na fé. Bebês na fé. Hoje, quando dizemos que a pessoa é um baby em Cristo, achamos que é alguém recém-convertido, né? Ah, fulano é bebê ainda. Mas não é isso que Paulo quer dizer aqui, não, viu? Ele se refere a pessoas que dirigem o foco da sua atenção para personalidades humanas em vez de Cristo. Você vê que hoje tem até aqueles que aprendem as manhas da retórica que atrai multidões. Eu queria saber por que é que Jesus não deu aula de retórica para seus discípulos. Não precisou, ele só mandou o Espírito Santo. Quer? Fica em Cristo que tudo vai acontecer. Quando nós nós dedicamos a nossa atenção a mestres humanos, mais do que em Cristo, é sinal de que nós estamos infantis. A vida cristã não está centralizada unicamente a vida cristã que não está unicamente centralizada em Cristo, ela é imatura. Por isso Paulo diz, no versículo 21 de 1 Coríntios 3, versículo 21, aqui Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Paulo está dizendo que aqui que os mestres, Apolo, Cefas, Paulo, que vocês admiram tanto, pertencem a vocês. E todos nós pertencemos a Cristo. Jamais teremos crescimento espiritual genuíno, meus irmãos, quando nos prendemos só a uma parte da verdade. Precisamos crescer em Cristo, na sua totalidade. Agora nós vamos ver um momento maravilhoso da expressão em Cristo, aqui no capítulo 4. No versículo 15, Paulo, no versículo 14, ele diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. Porque, agora vem a expressão, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Nós chegamos a esse momento aqui, meus irmãos,
Um momento maravilhoso dessa expressão em Cristo aqui aos 1 Coríntios. Paulo aqui traça um contraste entre preceptor em Cristo e pai em Cristo. Ele diz assim: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contanto muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Um preceptor é um instrutor. É alguém que pode nos dirigir no caminho que devemos prosseguir. Esse é um preceptor. O pai, no entanto, é alguém que está adiante de você e lhe prepara o caminho para você andar com o seu preceptor. Mas o pai vai na frente, preparando. O preceptor, ele aponta o caminho e diz: siga a direção. O pai não. O pai é aquele que luta, que prepara o caminho adiante de você. Ele vai adiante. Tem uma palavra de Jesus. Quando ele ressuscita, ele diz assim: vai e avisa seus discípulos que ele já ressuscitou. Isso é o anjo dizendo para as duas Marias que estavam lá no túmulo. Vergonha. Ninguém foi lá no túmulo, só duas Marias. Eita, mulheres. As duas que foram no enterro, só. As duas estavam lá debaixo, mas deixa isso para depois. Vai, eu me encanto com a mulherada. Vai e diz aos seus discípulos que ele já ressuscitou, como havia dito, e já foi adiante deles para Galileia. Lá os vereis. Ele vai na frente, meus irmãos. Ele vai na sua frente, preparando o caminho. Se tiver buraco, ele sabe. Se tiver barreira, ele sabe. Se tiver pedra, ele já viu. Ele vai adiante. Esse é pai. É aquele que luta, que prepara o caminho diante de você, que olha para trás e às vezes tem que dizer: depressa, depressa, vamos, siga-me. O pai está sempre olhando para ver se o filho o está seguindo. Não é? Esse é pai. A igreja contemporânea parece sofrer de uma enxurrada de preceptores e morte dos pais. Vocês entendem o que é isso? É muito fácil. O pai gerou. E tem preceptores que chegam lá e tomam. É muito fácil hoje você abrir qualquer congregação. Pega ovelhas de outros ministérios. Você não sofre, você não chora, você não sua, você não ora, você não gera espiritualmente aquelas ovelhas. Você simplesmente arrebata pelo seu carisma, pela sua ganância. Então tem muitos preceptores, poucos pais. Ser pai espiritual não depende da idade cronológica, mas de maturidade. Pais são pessoas que têm se movido no caminho em Cristo, sem desviar, entregando-se a Deus totalmente. Não são aqueles que receberam, como Paulo escreve em Romanos, abundância. São aqueles que receberam, como está escrito em Romanos 5,17, a abundância da provisão da graça de Deus. Um pai em Cristo é alguém que não usa técnicas de filosofias para impressionar. É alguém completamente entregue em amor por Jesus, queimando de amor pelo seu evangelho, com desejo intenso
intenso de ganhar almas e trazê-las para Jesus. Este é pai espiritual. Este gera no mundo espiritual. Não é? Aqui, no versículo 17 do capítulo 4 de 1 Coríntios, está escrito: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, em Cristo, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Isso é bom. Nós chegamos aqui nesse versículo de 1 Coríntios 4, a um momento maravilhoso. Aqui Paulo está dizendo aos coríntios a razão pela qual ele enviou Timóteo, que é para lembrar aos coríntios os seus caminhos em Cristo. Diz a eles, Paulo devia estar dizendo para Timóteo, diz a eles sobre o meu testemunho, Timóteo, como eu era antes e como eu sou agora. E isso tudo como fruto da graça de Deus em Jesus Cristo, onde eu estou. Quando nós damos uma passada rápida, aqui mesmo, capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 11, mais uma importante mensagem aqui, não é? Passagem como testemunho redentor de Cristo. Eu vou ler 1 Coríntios 6, versículo 11, mas eu vou começar no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu gosto desse versículo 11, é o versículo redentor, porque esses pecados estão na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, nas nossas tendências e inclinações, impureza, idolatria, adultério, efeminilidade, sodomia, roubo, avareza, bebedice, maldizência, sei lá se existe essa palavra, roubo. Isso está na natureza pecaminosa. E quantas vezes você luta, e às vezes vem um caminho marginal chamado culpa. Ah, não aceite culpa. Não aceite culpa. Porque quando você confessou o pecado e você se esforça para deixar, você alcança misericórdia. Não aceite culpa. A Bíblia diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tem um espírito que no grego significa Satã, que significa acusador. Ele pega do lixo do pecado e ele volta. Mas você já fez isso. Lembra que você fez aquilo? Você está lembrado? Você diz: sai, eu estou hoje em Cristo. As coisas velhas passaram. Jesus já pagou isso lá na cruz. Não aceite acusação. Não aceite. Por isso eu gosto desse versículo 11, quando ele diz: tais
fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Oh, Jesus Cristo lindo! Olhe que coisa maravilhosa. Olhe bem, mais uma importante passagem com testemunho do trabalho redentor de Cristo. Se eles não se houvessem convertido a Cristo, estariam excluídos do reino. Mas agora eles estavam lavados, santificados e justificados, e diante de Deus é como se eles nunca tivessem cometido pecado. As palavras no versículo 11, tais fostes alguns de vós, significa que eles estão separados do pecado, do passado já era. Cruzamos a ponte da morte para a vida, da lei do pecado para a lei do Espírito e da vida. Não é? Nesse versículo nós aprendemos que Cristo provê para nós a porta aberta por onde o Espírito Santo flui, como água que fluía da rocha. Capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 22, está escrito: porque o que foi chamado no Senhor, aqui a expressão é no Senhor, em Cristo, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aí você diz que confusão, vou explicar. Não temos aqui a expressão em Cristo, mas no Senhor. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, que naquela época existiam os escravos, né? É livre. Entrou em Cristo, está livre. Mas o que foi chamado sempre livre é escravo de Cristo, quer dizer, é propriedade de Cristo. Tem senhor, tem dono. Porque aqueles senhores de escravos diziam, eu sou o senhor dele porque eu o comprei. Mas ele não achava que tinha um senhor que o comprou. Então agora o escravo dele, quando se rende a Jesus Cristo, ele era escravo, mas agora ele é livre em Cristo. E o senhor dele, que era livre, agora entra em Cristo, ele passa a ter um senhor. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está falando de chamado, deixando claro que todo aquele que está no Senhor, quer dizer, aquele que está em Cristo, é chamado. Todo aquele que está em Cristo é chamado. Você entendeu, meu irmão? Diz assim, o chamado da irmã Edmeia, o chamado da irmã Tânia, o chamado da irmã da pastora Kátia. Ei, e você? Se você está em Cristo, você tem um chamado. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo. Para quê? Para produzir, meu irmão. E eu vou enfatizar isso muito, sabe por quê? Porque para mais séria coisa, você foi chamado para hoje, para esse tempo, essa derrocada final do mundo que está um horror e vai ficando mais difícil. Deus podia ter chamado você no século XIX, não quis. Podia ter chamado você no século XX, não quis. Chamou para agora. Você acha que Deus está de brincadeira com você? Abre o olho. Você está em Cristo? O que Deus quer de você? Porque você tem um chamado. Eu não sinto nada. Precisa sentir. Precisa sentir, meu. Você comer uma feijoada à meia-noite, você vai sentir muita coisa. E não é chamado. Não é pelo que você sente, nem pelo que você vê, é pelo que você crê.
A palavra de Deus diz isso. Todo cristão é uma pessoa que tem um chamado para ser e fazer a vontade de Jesus Cristo. Assim, nós representamos Cristo em qualquer lugar onde estivermos. Aqui Paulo não está dizendo que a pessoa é chamada para ser escravo, mas é chamada enquanto era escravo. Ela se torna livre em Cristo, mas continua trabalhando como escravo. Não existe trabalho que não seja para o Senhor se nós estamos em Cristo. Eu queria agora ver aqui um versículo que dá uma dor de cabeça na igreja. 1 Coríntios 7, 39. E versículo. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Não é sair por aí soltando as frangas, casado com qualquer um. Estou livre. Estou livre. Eu estou viúva. No Senhor. Pá, aqui está escrito, gente. Eu não posso fazer nada. Olha, vou repetir versículo 39. 1 Coríntios 7, 39. Memorize isso, decore, ponha-se bem na frente. Não desejando que seu marido morra, minha irmã, mas a mulher está ligada enquanto vive o marido. Olhe, vou calar minha boca. Enquanto vive o marido. Você entendeu? Está escrito aqui. O marido está vivo, irmã, posso casar? Ué, ora para ele morrer. Enquanto vive o marido. Marido, cuidado. Enquanto vive o marido, está escrito. Vou repetir. O que está escrito, eu não invento nada, não é? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva. Glória a Deus, segundo a minha opinião e a de Paulinho de Tarso. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vou calar isso aqui porque... Mas vamos ver o que Paulo está dizendo. Aqui nós encontramos novamente essa expressão no Senhor, que é a mesma coisa estar em Cristo ou nele. Aqui Paulo está dizendo, se o marido morrer, a mulher está livre para casar com quem ela quiser, mas só no Senhor. Porque ela está livre, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, não obstante, ela está livre do compromisso, da aliança, do matrimônio, mas ela está em Cristo. Ela tem dono, ela tem proprietário, ela tem uma lei sobre ela, a lei da vida e do Espírito. Então, pode casar, sim, com um homem que está em Cristo. É tudo feito dentro do propósito de Cristo. Ficou viúva? Fiquei. Pode casar? Pode. Com qualquer um? Não. O marido tem que estar em Cristo. É isso que ele está dizendo. O casamento entre cristãos, meus irmãos, não garante que tudo será um conto de fadas. Mas é muito mais provável que tudo vá bem se o casal está em Cristo. Isso previne o acidente. Melhor você estar numa montanha, lá no topo, perigo de escorregar.
É muito melhor você construir um muro em volta do topo da montanha do que você construir um hospital lá embaixo. Não é? É muito melhor prevenir do que remediar. Olha, quantas vezes nós temos que chegar à conclusão: as proibições de Deus, na realidade, são uma proteção de Deus. Eu falo tanto sobre isso, mas é tão difícil quando a gente tem que dizer as coisas que as pessoas não querem ouvir. Quantas mulheres vêm falar comigo de casamento? Eu digo: você orou, você buscou, você é filho de Deus, aguarde em Deus. Porque relacionamento nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Se você vê um casal que está casado há 20, 30 anos, 40, aí você diz: mas lógico, o marido dela é um santo, vá viver com ele que eu quero ver. Aí você vai ver se ele é santo mesmo. Então, mas fulano vive com aquela mulher é uma santa, vá viver com a santa. Não é, meus irmãos. Relacionamento é difícil. E Deus é que sabe o que Ele está levando e evitando na sua vida. Nós precisamos abrir os olhos, não é? Aqui em 1 Coríntios 9, no versículo 1, tem uma coisa assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu ministério no Senhor? Paulo está dizendo que os coríntios são fruto do ministério dele no Senhor, do trabalho dele no Senhor. Nesse versículo, nós vemos a expressão no Senhor, em vez de em Cristo. É a mesma coisa, em Cristo, nele, no Senhor. Nós vamos encontrar o apóstolo aqui explicando as bases do seu ministério apostólico. Ele defende ser um apóstolo por dois motivos. Primeiro, ele viu Jesus. Segundo, pelo seu envolvimento com a formação da igreja em Coríntio. As qualificações para que alguém fosse aceito como apóstolo estão explícitas em Atos, no capítulo 1. Espera lá. Capítulo 1, no versículos 21 e 22, quando está escrito assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então aqui nós vemos as qualificações para que alguém seja aceito como apóstolo. O apóstolo Paulo, pelo que nós vemos, ele não viu Jesus em carne e osso, como nós costumamos dizer, mas em visão, pelo menos 3 vezes. Nós vamos ver que a primeira vez que ele viu Jesus, que falou com Jesus, foi na conversão dele no caminho em que ele ia de Jerusalém para Damasco. No caminho de Damasco, quando foi confrontado por Jesus Cristo na estrada. Naquele dia, ele caiu. Jesus falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então ele ouviu, ele falou com Jesus. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi numa visão enquanto Paulo estava iniciando a construção
da igreja em Corinto. Você vai ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 18. Eu vou ler para vocês, segunda vez. 1 Coríntios, capítulo... Mas será possível que eu estou doida? 1 Coríntios, de meia não tem capítulo 18. É Atos 18. Atos, do capítulo 18. Ninguém também me disse nada. Atos 18. Está escrito aqui no versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse em visão: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Foi na casa de Crispo. Crispo morava do lado da sinagoga. Então, depois que Paulo já tinha tentado de todo jeito nas sinagogas, ele passou para o lado dos gentios e a coisa fluiu. Foi a segunda vez que ele tem uma visão. A terceira aparição aconteceu no templo em Jerusalém, quando o Senhor avisou a Paulo que ele deveria sair da cidade, sair de Jerusalém. Está em Atos 22, versículo 17 e versículo 18. Eu vou ler para vocês. Versículos 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus dizendo para Paulo: te manda, rapaz, te manda, que vão te pegar. E Paulo: porque eu matei, porque eu... Sai! Pronto! Então, foi a terceira vez que Paulo, então, teve uma visão, não é? Do Cristo ressurreto. E por isso, ele afirma que ele pode ser um apóstolo. Porque ele também é testemunho da ressurreição. Porque ele tinha sido diretamente comissionado pelo Senhor, como nós vemos lá em Romanos 1, não é? Quando ele fala no capítulo 1, versículo 1 de Romanos, ele diz assim: Senhor, eu tenho dificuldade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado dele. Separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui nós vemos. Ultimamente, meus irmãos, existe muito questionamento sobre o assunto do ministério apostólico. Se ainda funciona hoje. Lógico, Jesus Cristo deixou para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Enquanto a igreja está aqui na terra, esses 5 ministérios vigoram. Agora, não é do jeito como os incaustos pensam. Ministério é serviço, é função, é trabalho. Não é, agora eu era apóstolo, eu era pastor, agora eu sou apóstolo, sou melhor, subi. Preciso de um salário maior, muitos servos. Não é assim. Não tem um ministério superior ao outro. O trabalho é trabalho. Na visão do mesmo reino. Agora, o próprio Lucas, lá em Atos, ele diz que Barnabé era apóstolo. No capítulo 14 de Atos, no versículo 14, ele diz que Barnabé era apóstolo. Foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. Então, esse ministério é bem discutido
Mas lógico que existe hoje, porque Jesus Cristo deixou. Aqui nesse versículo 1 e 2 do capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sou os frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha, Paulo semeou a semente do evangelho no coração dos coríntios, como ele diz mesmo no capítulo 3, eu plantei a semente, Apolo regou a planta e Deus deu o crescimento. Agora nós vamos ver mais uma expressão em Cristo e nós vamos ficar aqui no capítulo 11 para continuar amanhã. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós temos no versículo 10. Portanto, deve a mulher, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, versículo 11. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Olhe bem, é Paulo, está escrito aqui. Paulo se empenha aqui, nesse versículo, a explicar a submissão da mulher. Fica claro que no Senhor, quer dizer, em Cristo, não há superioridade e nem inferioridade de sexos. Por isso mesmo, os homens não se devem considerar superiores, porque isso é fake. Desculpa a expressão, mas é fake. Às vezes, este assunto não é bem compreendido, porque pela lei, as mulheres não ocupavam a mesma posição, mas no Senhor não há diferença. Precisamos notar aqui as posições. Na lei, em Cristo. Na lei, nós estávamos na lei do pecado e da morte. Em Cristo, na lei do Espírito e da vida. Nós estamos falando em Cristo. Jesus Cristo redimiu a situação de uma posição inferior na lei para uma alta posição no Senhor, a posição da graça. Entre homem e mulher, há diferença nos trabalhos, mas não no status. E um depende do outro. O Evangelho põe a mulher no seu lugar, ao mesmo nível do homem e vice-versa. Quando olhamos aqui no versículo 12, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Não é? Tudo vem de Deus. Sempre Paulo nos assegura que tudo no universo tem a sua origem em Deus. O assunto do relacionamento entre homem e mulher é um dos que levanta mais discussões, normalmente entre as pessoas que não têm a menor noção do que significa estar em Cristo e não estar em Cristo. Porque não compreendem. Eu me lembro que uma vez, tinha um homem falando assim, com muita veemência, sobre essa questão. Eu estava quieta. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E o homem, quando ficou sabendo que eu sou, como eles dizem, evangélica, me disse, vai ver que a senhora também é daquelas que acredita que a mulher tem que ser submissa ao homem. Eu disse, mas onde é que isso está escrito? Na sua Bíblia está escrito,
Eu disse, então, é por isso que o senhor não deve se meter. Porque isso não é da sua conta. Isso é da conta de crente. É Deus falando para os seus filhos. O senhor não pode entender. Porque se o senhor entendesse, não iria discutir assim. Isso é uma coisa da nossa alçada. É da nossa conta. Não é da conta dos de fora. Pronto. O homem ficou com muita raiva. Mas como que ele vai entender uma coisa? Uma norma que você estabelece na sua casa é da conta de quem está lá fora. Não vai entender. Aqui não é uma questão de status. Não. É posição. Se você está em Cristo, você está livre. Não existe distinção. São todos filhos, todos no mesmo espírito. Sempre Paulo nos fala sobre essas coisas. A mulher está na mesma posição do homem. Não é função, é a sua posição em Cristo. A partir de amanhã, então, nós continuaremos aqui já a partir do capítulo 15. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Sim. Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade, Tu és Deus. Tu criaste os céus e a terra. Tu nos chamaste em Cristo. Tu tens uma proposta eterna para nós em todo o universo. Nós te agradecemos por esse pacote que o Senhor criou. É o pacote de soluções que o Senhor trouxe para a humanidade, é o seu Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos no Cristo de Deus. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós já não temos a lei do pecado e da morte, porque nós estamos em Cristo. E como Cristo ressuscitou, nós já ressuscitamos nele. E toda a sabedoria, toda a justiça, toda a santidade e toda a redenção nós temos. Porque nós estamos em Cristo e nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. Portanto, eles estão em nós. Senhor, nós te pedimos que nós possamos nos apossar dessa riqueza que está em Cristo e cada dia mais crescer para frutificar no teu reino aqui na terra. Nós te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.